Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ler agora o que teremos no objeto de conhecimento e detalhamento desta aula. Aula 44, objeto de conhecimento, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Muito bem, então vamos à nossa aula. Para iniciar a nossa aula, nós iremos ver um vídeo relatando um problema envolvendo grandezas, tá? Então acompanhem aí o vídeo com atenção para depois resolvermos aí esse problema. Um automóvel com velocidade média de 100 km por hora percorre a distância entre duas cidades em 45 minutos. Em quantos minutos um ônibus percorre essa mesma distância com velocidade média de 50 km por hora? Muito bem, então temos aí um problema envolvendo duas grandezas. A gente vai verificar primeiro se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e depois resolver encontrando aí o que o problema está pedindo. Vamos lá. Então o problema diz o seguinte: o automóvel com velocidade média de 100 km por hora percorre a distância entre duas cidades em 45 minutos. Em quantos minutos um ônibus percorre essa mesma distância com velocidade média de 50 km por hora? Bem, então nós temos aqui as grandezas quilômetro por hora e a grandeza de tempo, certo? Para 100 km por hora, tem aí o tempo de 45 minutos. Aí a questão continua e informa que ele quer saber, né, em quantos minutos um ônibus percorre essa mesma distância com velocidade média de 50 km por hora. Então agora a gente tem a informação de 50 km por hora e a gente precisa encontrar em quantos minutos, né, o ônibus, que agora já é um ônibus, mas está considerando aí a mesma distância, né? E aí em quantos minutos vai ser aí o quanto o ônibus vai andar aí nesse mesmo trajeto, né? Em 50 km por hora. Então nós temos aí, olha só, essas informações. Então, se a gente deve pensar se essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então a gente pode pensar assim: se o carro ele demorou 45 minutos, certo? E para ir de uma cidade até a outra, e a velocidade dele era 100 km por hora. Então, se ele diminuir a velocidade dele, né, ficar na velocidade de 50 km por hora, né, será se ele vai chegar mais rápido, né, na outra cidade, ou será se ele vai demorar mais para chegar, né? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, né? Se diminuir a velocidade, olha só, a gente põe aqui uma seta para baixo indicando que diminuiu a velocidade. Então, se diminuir a velocidade, vai demorar mais tempo ou menos tempo para chegar na outra cidade? Bem, se a gente estiver dirigindo aí, se a pessoa, né, no caso, dirigir 50 km por hora, que é menos do que 100, obviamente, então ela vai precisar de mais tempo para chegar na outra cidade, né? Logo, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Agora que eu sei que elas são inversamente proporcionais, eu posso montar as razões, certo? Então, montando aqui as razões, olha só, a gente vai ter o seguinte: eu vou montar assim, primeiramente, ó, 100 sobre 50, conforme as informações apareceram no problema. E 45 sobre, vou chamar de x aí a quantidade de minutos que eu estou procurando.
Aí eu igualo essas duas razões, e aí como eu sei que elas são inversamente proporcionais, né? Ou seja, enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir, ou enquanto uma diminui, a outra vai aumentar, eu devo inverter uma das duas razões. Então, invertendo aqui, eu posso inverter essa primeira, ao invés de 100 sobre 50, vai ficar 50 sobre 100, e a outra eu vou manter, 45 sobre x. Agora que eu já tenho aqui as grandezas, uma das grandezas invertida, eu vou resolver, então, esse problema multiplicando aqui, ó, meios por extremos. Então, a primeira multiplicação vai ser 50 vezes x. 50 vezes x, que dá 50x. E a outra é 100 vezes 45, né? Ou 45 vezes 100, que vai dar 45, vai dar 4.500, né? 45 vezes 100. Aí agora eu vou isolar o x aqui desse lado, né? Para poder encontrar o valor dele, porque ele está sendo multiplicado por 50. Então, esse 50 aqui, a gente passa para o outro lado, dividindo aí os 4.500. Então, vai ficar assim, né? Vamos isolar o x. Aí eu vou ter 4.500 dividido por 50, né? Aí, fazendo essa divisão, cancelo aqui esse zero com esse zero, né? Para ficar mais fácil aí, 450 dividido por 5, a gente obtém um x igual a 90. Então, chegamos aí ao resultado de 90, né? Mas esse 90 é o quê? 90 minutos que a gente estava procurando, certo? Então, se a gente observar aí o nosso problema lá no início, né? Ele queria saber em quantos minutos, né, o ônibus vai percorrer a mesma distância, só que com uma velocidade menor, 50 km por hora. Então, a gente descobriu aqui em quantos minutos, né? Em 90 minutos. Né? Se a gente observar bem essa questão, né, a gente pode até encontrar relação aí, né, de proporção. Porque se em 100 quilômetros eu demoro aqui 45 minutos, então, quando for na metade do tempo a velocidade média, aí, né, aliás, quando for a metade da velocidade média, vai ser demorado, né, vai precisar do dobro do tempo, que deu exatamente os 90 minutos. Né? Então, vejam que quando tem uma velocidade menor, vai demorar mais tempo para chegar. Então, são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Lembrando que na grandeza inversamente proporcional, né, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem que inverter uma das duas grandezas para poder resolver aí multiplicando meios por extremos, certo? Então esse foi o primeiro exemplo, agora vocês vão assistir um outro vídeo aí sobre um segundo problema. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimiriam essa mesma quantidade de folhas em quanto tempo? Muito bem, então uma impressora vai imprimir aí a quantidade de páginas em 20 minutos. Se eu tiver mais impressoras, né, vai demorar mais tempo ou menos tempo para eu terminar de imprimir aí essas 100 páginas, né? Então, essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Olha só, uma impressora demora 20 minutos. Se eu tiver 4 impressoras, vai ser mais rápido, né? Então, vai ser uma grandeza inversamente proporcional à outra, certo? Então, vamos ver como fica a resolução. Muito bem, então uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. Né? Então, vamos colocar aqui, né, o que a gente tem. Uma impressora, ela está imprimindo 100 páginas em 20 minutos, certo? 4 impressoras igual a essa, ou seja, 4 aqui embaixo do 1, porque é relacionado à impressora, vão imprimir aí as mesmas 100 páginas em quanto tempo? Né? Então,
a gente tem essas relações aí, certo? E aí, como a gente já viu, se eu tenho, aliás, mais impressoras, eu vou ter um tempo menor, né, de uso dessas impressoras para imprimir as 100 páginas. Note que aqui a gente tem a mesma quantidade de páginas para as duas informações, né? Então, a gente está analisando exatamente essa daqui, essa razão e essa outra razão aqui, certo? Então, se eu tenho uma impressora, demora 20 minutos. Se eu tenho 4 impressoras, quantos minutos vai demorar aí essa impressão? Como elas são inversamente proporcionais, né, vamos montar aqui as razões, né? Vamos montar as razões e depois inverter, tá? Mas lembre que é necessário inverter, porque são inversamente proporcionais. Então, montando aqui a razão, vai ficar 1 sobre 4 igual a 20 sobre x, né? Vou colocar aqui esse x no lugar da interrogação. Aí, como eu sei que elas são inversamente proporcionais, eu vou inverter uma das duas razões. Agora eu vou inverter a outra, né? Para você ver que pode também, né? Então, agora o x fica em cima e o 20 fica embaixo. Assim, eu inverti a segunda razão. Agora que eu já inverti, vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes x, vou igualar a 1 vezes 20. Então, 4 vezes x vai dar 4x. Igualo a 1 vezes 20, que vai dar 20, né? 1 vezes 20 é igual a 20 vezes 1, que é 20. Então, 4x é igual a 20. Logo, x, que é a medida que eu estou procurando, é igual a 20 dividido por 4, certo? E aí, essa divisão, 20 dividido por 4, vai dar igual a 5. Então, esses 5 aqui, né, são os 5 minutos que estou procurando. Ou seja, se eu tiver 4 impressoras, essa quantidade aqui de minutos vai ser igual a 5. Né? Então, aí fica bem claro, né, essa inversão, né, de uma impressora e 4 impressoras. Uma demora 20 minutos, 4 vão demorar 5 minutos. Né? Tá bem claro aí a inversão dessas duas grandezas. Então, aqui responde a nossa questão, né? Se eu tiver 4 impressoras iguais a essa, né? Esse iguais a essa porque vai existir as mesmas condições, né? Para a gente poder montar a proporcionalidade, imprimiriam essa quantidade de folhas em 5 minutos, certo? Muito bem. Agora, continuando aí a nossa aula, né, a gente vai ver um terceiro exemplo, certo? Que vai envolver também aí agora, continuando vendo as grandezas que são inversamente proporcionais, tá bom? Então, vamos acompanhar. Anitta imaginou que levaria 12 minutos para terminar a sua viagem. Ela imaginou, né? Enquanto dirigia a velocidade constante de 80 km por hora. Então, ela imaginou que levaria 12 minutos e a viagem dela, né, tinha essa velocidade média aqui de 80 km por hora numa certa rodovia. Para sua surpresa, levou 15 minutos. Então, não foram 12 minutos, foram 15 minutos, certo? Com que velocidade constante essa previsão teria se realizado? Ou seja, qual será essa velocidade aqui, né? Para que, na verdade, não seja 15, mas 12 minutos, como ela tinha imaginado. Essa é a pergunta aí da nossa questão. Né? Então, o que a gente tem? Tem aqui que ela demorou 15 minutos para fazer uma viagem 80 km por hora. Né? Essa é a informação. E aí, a pergunta é com que velocidade, ou seja, eu não sei a que velocidade essa previsão, que previsão? A previsão que ela tinha feito de demorar 12 minutos, né, para terminar a viagem. Então, com que velocidade constante essa previsão teria se realizado? Então, aqui está, né, as nossas informações. Aqui estão as informações
e aí eu preciso montar, né, a minha proporção. Então, vamos pensar aqui, né, a gente tem, então, 15 minutos, né, e ela estava dirigindo a 80 km por hora. Então, em 12 minutos, qual deveria ser aí essa velocidade média? Então, eu igualo aqui, né? E aqui a gente tem as duas razões fazendo aí, montando a nossa proporção. Aí a gente tem que pensar se essas duas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então, a gente tem aí, olha só, ela demorou 15 minutos para ir de uma cidade a outra aí na viagem dela, né? Com uma velocidade de 80 km por hora. Então, para ela demorar menos aqui, ó, para ela ir mais rápido, porque ela quer fazer em 12 minutos, né? Ela demorou 15, mas ela não quer demorar 15, ela quer demorar só 12 minutos, então ela quer menos tempo. Só que para ela demorar menos tempo, né, ela não pode ir nessa mesma velocidade, né? Ela tem que ir mais rápido. Então, para ela demorar menos tempo, ela tem que ter uma velocidade maior, né? Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quanto menor o tempo, maior tem que ser a velocidade, né? Então, menor de uma grandeza, maior de outra grandeza. Então, inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, vamos inverter uma das duas razões. Então, vou inverter a segunda razão. Então, aqui na primeira eu vou escrever a mesma razão, 15 para 12, e igualar a segunda razão. Só que a segunda razão a gente vai inverter, certo? Então, vai ficar x em cima e 80 embaixo. Então, inverter é justamente você trocar as posições, né, desses números. O x ele estava no denominador e ele vai para numerador, e o 80 estava no numerador e vai para denominador. Então, literalmente inverter. E é só inverter uma delas, tá? Não é para inverter as duas. Então, quando a gente inverte, já podemos fazer aí a multiplicação, né? Então, olha só, eu vou multiplicar 12 vezes x e depois vou multiplicar 15 vezes 80. Então, 12 vezes x é igual a 12x. Então, 12x igual, né? Eu repito aí o sinal de igual. Agora eu vou multiplicar aqui, 15 vezes 80. Né? 15 vezes 80, né? Vamos fazer aqui, 80 vezes 15. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8, 40. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8, 8. Então, olha só, 4 mais 8, 12. 1.200. Então, 15 vezes 80 é igual a 1.200. Então, agora eu tenho aí essa equação, né? 12x é igual a 1.200. Né? Então, não quero saber o valor de 12x, eu vou isolar aqui o x, porque eu quero o valor só dele, né? Então, eu isolo esse x aqui e repito 1.200 e divido esse 1.200 por 12, né? O número que estava aqui junto do x. Então, dividindo aí por 12, 1.200 dividido por 12 vai ser igual a 100, né? Então, eu vou ter aí, ó, 1.200 dividido por 12, 100, e esse x aí é exatamente o quilômetro por hora que deveria ter sido a velocidade constante para poder terminar a viagem em 12 minutos, certo? Então, aqui, né, a resposta, letra C, 100 km por hora. Então, olha só o problema. Ela imaginou que ela levaria 12 minutos, só que ela dirigiu a 80 km por hora. Né? Então, ao invés de 12, ela levou 15 minutos para fazer a viagem. Então, a gente já verificou que para ela fazer a viagem como ela queria, que é de 12 minutos, ela precisava ir mais rápido, né? Ela precisava ir a 100 km por hora.
né? Então, vejam, menor tempo, maior velocidade média, né? Então, são duas grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, eu vou inverter aí uma das duas grandezas para poder resolver meios por extremos, certo? Então, para o nosso próximo exemplo, né, vamos ver aí mais um vídeo representando um problema. 5 homens levam 16 dias para construir um muro. Quantos dias 8 homens, nas mesmas condições, levariam para construir o mesmo muro? Muito bem, então a gente tem agora aí a situação de uma construção de um muro, né? Então, olha só, tem 5 homens para construir um muro e eles demoram 16 dias. Né? Então, pense aí como se fosse uma situação do dia a dia, né? 5 homens vão demorar aí 16 dias para construir o muro, né? Aí a pergunta é, se tiver 8 homens, né, vai demorar quantos dias para construir esse mesmo muro? Então a gente pode pensar, né, se tem 5 homens, demora 16 dias. Se tiver 8 homens, vai demorar mais ou demorar menos a construção desse muro, né? Então, um pensamento até fácil, né? Se tiver aí na construção mais homens, então o muro vai ser feito aí em menos tempo, certo? Então, a gente tem aí duas grandezas, de novo, inversamente proporcionais, né? Mais homens, menos tempo de construção de muro, certo? Então, como a gente já sabe que são grandezas inversamente proporcionais, a gente monta aí as duas razões, né? E depois inverte uma delas para poder resolver. Então, vamos lá. 5 homens levam 16 dias, vamos construir aqui a razão, né? Olha só. 5 homens, eles levam 16 dias para construir um muro. Então, quantos dias, ou seja, o dias vai ficar aqui, né, que é o X que eu não sei, 8 homens nas mesmas condições levariam para construir o mesmo muro, tá? Então, 8 homens agora. E a gente coloca aí as informações que é de construir nas mesmas condições e o mesmo muro, né? Para a gente poder comparar as duas situações, quando tem 5 homens e quando tiver 8 homens, né? Então, a gente pode comparar essas duas situações porque vai ser o mesmo muro e nas mesmas condições, né? Considerando que foi tudo igual, só mudou aí a quantidade de homens mesmo, né? E, consequentemente, a quantidade de dias no final. Então, analisando aqui essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, né? Porque quanto maior a quantidade de homens para construir o muro, menos tempo, né, será necessário. Então, são setas aí indo em direções opostas, que indicam grandezas indo em direções opostas. Aí vamos, então, transformar aí nas razões e inverter uma delas, certo? Então, 5 sobre 8... 5 sobre 8 vai ser igual a 16 sobre x, né? Essas são as informações que a gente tem dadas no problema. Aí, como a gente já viu que elas são inversamente proporcionais, então eu posso colocar aqui essas duas setas, uma indo para um sentido e a outra indo em outro sentido, certo? Aí eu tenho que reescrever a razão invertendo uma das duas razões. Então, vou inverter aqui essa segunda, vai ficar x sobre 16, né? Então, 5 sobre 8 vai manter e a 16 sobre x eu vou inverter, vai ficar x sobre 16. Agora que eu já inverti aqui, eu vou fazer a multiplicação entre elas, né? Então, vou multiplicar 8 vezes x e depois 5 vezes 16. Então, 8 vezes x, né, vai ficar 8x. Aí você repete aqui o sinal da igualdade e agora faz a outra multiplicação, 5 vezes 16. Então, 16 vezes 5 é igual a 80, né? Se você não souber, faz aí a continha separado, certo?
Então, 8x vai ser igual a 80. Isso quer dizer, então, que o x, né, você isola o x aqui para poder chegar no resultado, vai ser igual a 80 dividido a esse 8 que estava multiplicando o x, ele passa dividindo o 80. Então, x é igual a 80 dividido por 10, né? E 80 dividido por 10, a gente pode cancelar aqui um zero de cima com um zero de baixo, né? E vai ficar aí 8 dividido por 1, que é 8, né? Mas se você fizesse aí a divisão de 80 por 10, também dá o mesmo resultado, 8, certo? Então, esse x aqui é o 8 dias, né? Então, a gente vai ver aqui, olha só, que antes eles demoravam, 5 homens levavam 16 dias para construir um muro, e agora tem 8 homens, né? Tem 3 homens a mais, e quer saber quantos dias 8 homens levariam para construir o mesmo muro e nas mesmas condições. Então, duas razões inversamente proporcionais, montamos a razão 5 sobre 8 igual a 16 sobre x e invertemos uma das razões, né? Aí aqui eu inverti essa razão, né? 16 sobre x ficou x sobre 16. Então, revendo aí o cálculo, né? Olha só, aqui já ficou invertido, né? X sobre 16. E aí, olha só, 8x é igual a 80. Então, veja aqui, ó. 80 dividido por 8, né? Coloquei 80 dividido por 10. Então, é 80 dividido por esse 8. Já coloquei a resposta, né? Então, 80 dividido por 8, aí sim, né? Vai dar 10 dias. Então, corrigindo aí esse finalzinho, 80 dividido por 8 é igual a 10 dias. Então, 10 dias, né, é a quantidade necessária para fazer o mesmo muro com 3 homens a mais, ou seja, com 8 homens. Então, vejam que vai diminuir a quantidade de dias, né? 5 homens, eles fazem o muro em 16 dias, e aí, então, se forem 8 homens, né, ou seja, aumentou 3 homens, se forem 8 homens, a quantidade de dias vai diminuir, né? Vai passar para 10 dias. Né? Então, veja só, duas grandezas que são inversamente proporcionais. Maior quantidade de homens vai exigir aí a maior quantidade de homens vai exigir uma menor quantidade de dias para construir o muro. Muito bem, então essa aí foi a nossa aula. Espero que você tenha compreendido mais aí sobre grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que quando elas são inversamente proporcionais, a gente precisa inverter uma das duas razões para poder fazer aí o cálculo meios por extremos, né, e chegar aí na medida desconhecida, né, que normalmente a gente coloca um x aí nessa medida desconhecida, tá bom? Então essa foi a nossa aula, eu encontro vocês numa próxima.